Seja bem-vindo mais uma vez ao programa No Coração de Deus. Quero rasgar meu coração e mostrar o que sou. É isso que nós queremos fazer nesse programa de hoje. Abrir-nos cada vez mais à ação de Deus. Porque a força do homem está quando ele reconhece a sua fraqueza. O forte não é aquele que não tem fraqueza. É o contrário. O forte é aquele que reconhece a sua fraqueza. Quanto tempo o Senhor nos esperou? Ansioso, queria te ver. Esse é o olhar de Deus para nós. Esse é o olhar de Deus hoje para a sua vida, para a sua casa. E até mesmo diz, há quanto tempo eu te espero? Quantas vezes, ansiosamente, Deus esperou para o encontro com você. Mas é no dia de hoje, que através desse encontro, através desse programa, tenho a certeza que você voltará para os braços do Pai. Para que, através desse encontro da miséria com a misericórdia, o encontro do homem com Deus é o encontro da miséria com a misericórdia. São os nossos pecados que vão muitas das vezes fazendo com que a gente se afaste de Deus. Mas quando a gente para um tempo da nossa vida, como nesse programa que tem esse propósito, de colocar as pessoas, de convidar as pessoas a se colocarem diante de Deus. Porque a oração nos coloca no colo de Deus. Por isso que nesse programa de hoje, através da oração, através do momento da pregação da palavra, nós nos colocamos no colo de Deus. Eu quero colocar desde já, pedir a Deus essa graça, para que você, a sua casa, as suas intenções particulares, sejam colocadas no colo do Senhor. E no programa de hoje, eu quero pregar a palavra de uma parábola tão conhecida que é a parábola do filho pródigo. No Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 15, no versículo 11, que diz assim: disse também, um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: Pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vargens dos porcos, que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Apenas nesses versículos, a gente entende que esse filho que pede a herança ao pai e vai viver uma vida afastada, viver uma vida completamente para esbanjar a sua riqueza, para esbanjar a sua fortuna, é o retrato da nossa vida, em que muitas das vezes recebemos uma herança de Deus, não uma herança material, mas uma herança espiritual, onde as graças, as bênçãos, tudo aquilo que Deus enriquece a nossa vida, nós saímos para gastar no mundo. Só que quando nós nos deparamos, nós nos encontramos como esse filho pródigo, que estava passando fome. Apesar de ter tido no primeiro momento tanta riqueza, de ter tido no primeiro momento tantos bens, chegou ao ponto de passar fome.
queria comer a lavagem dos porcos, mas não lhes davam. Quantas pessoas, quantas famílias que hoje estão na mesma situação porque se afastaram de Deus, porque se afastaram da graça, porque saíram para esbanjar os seus bens, aquilo que Deus lhes havia dito, lhes havia dado, deixou pelo meio do caminho. Foi buscar um outro rumo, foi buscar um outro caminho, e nesse caminho passou fome, começou a viver uma vida completamente diferente daquilo que Deus havia desejado para ele. Mas a misericórdia de Deus é enorme. A misericórdia de Deus é capaz de fazer com que a gente retome situações e momentos perdidos na vida. Pessoas como o filho pródigo querendo lavagem, ou seja, querendo se alimentar da porcaria, querendo se alimentar de coisas que não vão levar a nada, porque já não tinham mais o que comer. São as pessoas, colocando uma linguagem atual, são as pessoas que perderam a esperança, que perderam a fé, que já não acreditam mais em nada, que às vezes não acreditam mais em Deus, não acreditam que é capaz de mudar a família, uma situação. São as pessoas que passam fome. Quantas pessoas que estão com as prateleiras cheias, as geladeiras cheias, mas estão passando fome. Não fome de um prato de comida, mas fome de Deus, fome de uma paz interior, fome de uma alegria interior, fome de estar reunidos com os amigos, fome de estar reunido em família. Quantas pessoas estão famintas de paz, paz interior? Quantas pessoas que têm hoje dentro de si uma fome, não desse filho pródigo para saciar a lavagem dos porcos, mas uma fome de ser feliz, uma fome de olhar para dentro de si e encontrar razões de viver, de encontrar razões para seguir adiante. Essa é a fome de muitas pessoas. Talvez um prato de comida não vai satisfazer, porque a fome não é material. Nós sabemos que muitos estão passando fome, mas a maior miséria do homem é na sua alma, é no seu coração. A maior fome do homem, porque tem aqueles que estão passando fome de um prato de comida, mas tem aqueles que estão com as prateleiras, estão cheias, com grandes banquetes, mas também passam fome. Esses são os maiores famintos. Esses são os filhos pródigos, que um dia deixaram a casa de Deus, que um dia deixaram a casa do Pai. Só que esse mesmo filho pródigo, chega um determinado momento que ele reconhece tudo isso. Ele reconhece que ele precisa voltar. E é nesse momento que a sua vida se transforma. No primeiro momento tem aquele questionamento: como que meu pai vai me receber? E ele começa: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele começa a refletir sobre tantas coisas que ele perdeu ao deixar a sua casa, ao deixar a sua família. Qual vai ser a reação do pai? E no versículo 20 diz assim: no momento em que ele retorna, então, levantou-se, pois,
e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. É isso que nós estamos vivendo agora. Um pai que, ao ver o filho retornar de longe, qual é a sua iniciativa? Sai correndo, vai ao encontro, abraça e o beija. Nunca desista de voltar para Deus. Volte a sonhar. Nunca desista. Volte para Deus. Todo tempo é o tempo de se voltar para Deus. Talvez seja isso que nós estejamos precisando no dia de hoje. De um abraço. De um acolhimento. Porque a cena do pai abraçando o filho, o pai não aponta o erro do filho. Assim é Deus. Deus não tem um dedo de condenação, aquele dedo que aponta, que condena. Deus hoje não aponta os seus erros. Deus quer apenas o seu retorno. Talvez seja isso que esteja faltando em nossas vidas hoje. Um abraço. Aquele filho, ele também era carente do abraço do pai. Ele era carente da presença do pai. Hoje Deus está abraçando a sua vida. Sinta-se amado por Deus. Sinta-se acolhido por Deus. Esse abraço que te envolve, esse retorno que você está tendo para Deus hoje, o fato de você estar participando desse programa, de você estar nos vendo, nos ouvindo, você já está retornando para Deus. E Deus está te abraçando. Deus está te beijando, como nessa cena do filho pródigo. Mesmo que você tenha passado tantas fomes, mesmo que você tenha se envolvido em tantas situações que a vida tenha te marcado, mas a sua história agora é outra. O retorno do filho à casa do pai trouxe para ele uma veste nova. Tanto que o pai diz, para matar um novilho, dar uma veste nova, colocar anel nos dedos, no sentido de vida nova. Deus está te dando uma vida nova nesse momento. Deus está te acolhendo do jeito que você está, do jeito que você se encontra, do jeito que você hoje amanheceu, talvez aborrecido, chateado, talvez com tantas situações que a sua vida tem te proporcionado, que tem te colocado para baixo. Deus está te acolhendo, mesmo que um dia você tenha sido um filho pródigo, mesmo que hoje você esteja sendo um filho pródigo, afastado de Deus, mas Deus está te acolhendo, Deus está te recebendo, Deus está te amparando. E eu quero agora, nesse momento, rezar pela sua casa, rezar pela sua família. Senhor, eu quero colocar essas famílias que nos acompanham nesse programa. Eu quero colocar, Senhor, as pessoas que estão passando fome da Tua presença. Pessoas que não têm paz, Senhor. Pessoas que estão intranquilas. Pessoas que andam nervosas. Pessoas que têm escutado tantas coisas. Pessoas que têm sofrido influência. Desiste de tudo. Larga tudo. Abandona tudo e todos. Não é isso que Deus quer de você. Volta para Deus. Dê o seu retorno ainda mais para Deus. Talvez você esteja dizendo, diácono, mas eu já sou de Deus.
mas se volta ainda mais nesse momento. Por isso, Senhor, eu quero te pedir, abraça-nos como esse Pai no Evangelho de hoje. Nós estamos carentes de um abraço, Senhor. Nós estamos carentes de um beijo, como nesse Evangelho. Nós estamos carentes de cenas de amor, Senhor. Nós estamos carentes de momentos onde nós sintamos um acolhimento, um aconchego. Por isso, nos abraça nesse momento. Nós queremos, Senhor, descansar em Teu peito. Nós queremos, Senhor, suavizar as nossas dores no Teu colo, Senhor. Venha ao nosso encontro, Senhor. Como esse filho que se encontrou com o pai o abraçou, o beijou. Que essa cena aconteça conosco agora, Senhor. O encontro da nossa vida com o Senhor. Abraça-nos, Senhor. Nós precisamos sentir o Teu toque em nossa vida. Nós precisamos sentir a Tua presença em nossas vidas. Quantas carências afetivas, amorosas, quantos vazios estão nos acompanhando. Nós precisamos nos sentir amados. Nós precisamos, nesse programa de hoje, sentir que estamos sendo acolhidos, que tem alguém que está nos recebendo. Que seja o Senhor a nos receber. Cantemos. Convido você nesse momento a desejar isso no seu coração. A dizer no seu silêncio, onde quer que você esteja, diga no seu silêncio: eu quero sentir o Teu abraço, Senhor. Eu quero sentir a Tua presença. Como, Senhor, eu estou carente desse abraço. Como eu estou carente, Senhor, desse aperto das Tuas mãos na minha vida. Como eu estou carente, Senhor, de um momento como esse, de passar por essa experiência de carinho, de afeto. Venha, Senhor, suavizar o meu interior no acolhimento. Que o Senhor possa, através desse abraço, Senhor, na minha vida, preencher o meu coração. Invadir o meu coração, porque o que eu quero nesse programa, nesse momento, é voltar-me para Ti, Senhor. O que eu quero nesse momento, Senhor, é sentir a Tua presença. Mesmo que fale para eu desistir, eu não vou desistir. Não desista daquilo que estão dizendo para você desistir. Não desista. Siga em frente os seus sonhos. Siga em frente os seus planos, os seus projetos. Mesmo que alguém esteja influenciando, mas que os seus planos sejam colocados nas mãos de Deus. Porque se for o melhor, Deus vai concretizar na sua vida. Mas que a gente possa, hoje, sentir o abraço de Deus.
abençoe, nos guarde, nos proteja e que possamos nos encontrar em outros programas, lembrando que todo sábado sempre terá uma nova postagem desse programa No Coração de Deus. Então o endereço do nosso canal no YouTube é Diácono Maurício Teles. Se você desejar, entra, compartilhe também com outras pessoas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.